Hey, hey, hey! Seja bem-vindo ao episódio do Supercast de hoje, onde eu vou conversar com uma pessoa que é muito querida no meu coração e na minha vida profissional, que é especialista nos últimos anos em ajudar muitos dos maiores empresários do Brasil a serem líderes melhores e terem uma visão mais ampla. Hoje, é impossível a gente pensar em crescer uma empresa, em um negócio, sem ser um líder que trabalha não uma, mas 4 dimensões diferentes para alcançar aquele nível que a nossa empresa precisa. Quais são eles? É isso que a gente vai discutir agora nesse papo com Caroline Calassa, minha sócia. Fique esperto. Qualidade não é diferencial, é obrigação. Se você não tem qualidade, você nem deveria estar no mercado. Eu iria em transformar a marca de vocês num objeto de desejo. A pessoa tem que sentir vergonha de não fazer o curso com vocês. Caroline Calassa, seja bem-vinda ao Supercast. Primeira vez, eu acho, né, Carol? Primeira vez. Olha Nossa! só. Que maravilha! Muito bom ter você aqui com a gente. Hoje, a gente decidiu sentar um pouquinho para bater um papo e falar sobre um tema que é muito importante, que você ouviu agora, acabei de comentar, que é liderança. E a gente quer falar, e vai ser um papo bem espontâneo, porque eu e a Carol, a gente conversa muito, e é muito rápido os nossos papos entrarem em umas áreas estranhas da vida. Então, a gente vai tentar fazer um papo hoje light, de boa, mas muito espontâneo, falando sobre ângulos de liderança que normalmente as pessoas nunca pararam para pensar ou faz tempo que não ouvem sobre aquilo. Carol, quando na tua história tu acredita que foi um dos primeiros momentos que tu precisou ser líder? Exercer uma característica de liderança que talvez não era muito nítida para você antes? Eu já tinha algumas características de liderança ou de líder pequena. Eu já tinha esse hábito de coordenar as coisas e tal, mas eu nem sabia que era liderança, era criança. Coordenava as meninas na brincadeira e tal. Mas eu fui perceber, e eu só fui entender que eu agi como líder bem mais tarde. Mas eu comecei a perceber o custo da liderança, o preço da liderança, quando eu fui estudar fora. Os meus pais são dentistas, os dois, minha mãe e meu pai. Minha família, todo mundo é profissional liberal. Então, meu irmão é médico, meus primos são médicos, todos os meus tios e irmãos do meu pai e da minha mãe são médicos. Então, eu tinha tudo para ir para a área da saúde, né? Para ficar nessa área. Seria até mais confortável, mais cômodo. E era a vontade dos meus pais, fizeram tudo para que isso acontecesse. Mas eu fui percebendo que não era o que eu queria. Que não era uma coisa que eu tinha afinidade, que eu gostava. E aí eu tive coragem, com 15 anos, de falar, olha, pai, eu não quero seguir por esse caminho, eu vou querer fazer relações internacionais porque eu quero ser diplomata. E aí o meu pai, meio relutante, me mandou para Brasília para estudar, fui morar na casa de uns amigos dele. E aí saí do conforto de casa, de toda a estrutura que eu tinha, e fui morar sozinha com 15 anos para me preparar para ser diplomata. Nossa, diplomata? Tanta coisa no mundo para fazer. Por que diplomata, Carol? Porque eu sempre fui uma pessoa diferente. Eu olhava, eu pegava aquele guia do estudante. Pegava aquele guia do estudante. Eu lembro de viajar com meu pai. Meu pai passava e comprava aquele guia do estudante, sabe? Aí eu ia folheando aquele guia do estudante e eu olhava. Direito, chato. Odontologia, não quero. Medicina, vamos ver. E eu ia grifando as coisas que eu gostava. O dia que eu descobri relações internacionais, meus olhos brilharam. Porque eu sempre gostei do perfume diferente, da roupa diferente. Eu nunca gostei de ser igual a todo mundo, de verdade, eu nunca gostei. Na faculdade, você vê minhas fotos, todas elas eu tô de terninho ou de tailleur. A coisa mais engraçada. Tá todo mundo de camiseta, calça jeans, e eu ia de terninho e de tailleur pra faculdade. Eu sempre pensei diferente e quis ser diferente. Minha nossa. É interessante que às vezes a gente é motivado por querer fazer uma coisa que para nós é importante, mas a gente não sabe o buraco que a gente vai se meter, não sabe a enrascada que vai se meter,
né? A gente prevê, eu acho que eu vou fazer isso aqui porque vai ser legal. Depois, a gente tem que lidar com um monte de problemas não previstos, aí tem que se virar nos 30. Na tua opinião, se você tivesse que definir de uma forma breve, Carol, como é que você define líder? O que é um líder? Tem tantas definições para liderança, né, que eu não queria nem dar uma definição que seja um chavão ou uma coisa lida no livro. Eu vou falar sobre a minha concepção de liderança. Hoje, com tudo que eu entendo sobre liderança, eu vejo que liderança é algo que é completamente, perfeitamente possível de se desenvolver. Ah, Carol, você não disse que você nasceu com características de liderança? Sim, eu vejo que eu tinha traços de liderança. Mas eu já vi um monte de gente que nasceu e não tinha esses traços e que virou líder e virou um líder bom. Então, para mim, liderança não é uma coisa que a gente nasce assim. A gente pode até nascer, mas isso não é determinante para a vida. Agora, para mim, liderar é você ter coragem de fazer as coisas de acordo com a sua visão. É você dar ouvido para a sua intuição e você conseguir moderar a sua intuição para que você não seja um lunático, um louco, que sai fazendo as coisas no mundo de acordo com o que você acha, né? Mas para mim, liderar é ter coragem de ir à frente, de acreditar nas suas percepções, de desbravar as coisas e de fazer primeiro. Mesmo que não tenha um caminho a seguir pronto, não tenha uma estrada, um atalho, é você falar, olha, eu vou arregaçar minhas mangas aqui, eu vou desbravar o caminho, porque eu estou vendo alguma coisa, eu estou enxergando alguma coisa. Então, acho que liderar é ter uma visão ampla, sabe? Ser aquela pessoa que olha para alguma coisa e consegue enxergar o que ninguém vê. Como é que eu faço se eu enxergo o que ninguém vê para não ser percebido como louco? Se eu for percebido como louco, ninguém me apoia. Como é que eu faço para conseguir apoio na minha ideia se o que eu estou vendo as outras pessoas não veem? Eu acredito que todo líder precisa desenvolver uma habilidade de comunicação. Porque se você for líder e tiver uma visão incrível, mas você não for alguém que sabe comunicar sua visão, você não tem adeptos. E liderar é ganhar adeptos, é conseguir adeptos, porque ninguém faz nada sozinho, nada grande sozinho. Então, eu acredito que todo líder deve desenvolver essa habilidade de comunicar o seu sonho, a sua visão, o seu propósito, porque eu acredito que a comunicação certa, ela é como um imã. Ela atrai para você as pessoas que sonham o mesmo sonho e não sabiam, que sonham o mesmo sonho com outras palavras, mas elas não sabiam escrever ou descrever o sonho tão bem quanto você. Então, elas grudam em quem consegue comunicar o sonho que elas sempre quiseram, mas elas não sabiam como comunicar. Genial. Isso me lembra do discurso do John Kennedy, né, o JFK, o presidente norte-americano, no auge da Guerra Fria, quando eles declararam que queriam ir para a Lua. E para quem não conhece a história, o contexto na época era os Estados Unidos tinha vários problemas para resolver. Eles não tinham por que gastar dinheiro para mandar alguém para a Lua que, né, tem tanta coisa para fazer aqui que a gente vai gastar dinheiro lá em cima. E aí coube para ele fazer isso, né, Carol, que você está falando, de convencer a nação. Falar, gente, me apoia nessa loucura aqui, que a gente vai gastar horrores de dinheiro, não sei o que vai dar, mas a gente tem que fazer isso aqui. Tem uma coisa muito legal no discurso dele, que é, ele tá num dia muito quente no Texas, e no discurso dele, ele começa a falar, pessoal, nós precisamos ir para a Lua. E eu vim aqui dizer hoje por que é uma oportunidade enorme para a gente ir para a Lua. E ele começa a descrever em detalhes no discurso dele, dizendo, nós vamos construir um foguete na altura de um prédio de 20 andares. Nós vamos desenvolver uma liga de metal para fazer esse foguete, que até hoje a gente nunca inventou, usando um combustível que a gente não sabe como vai ser. Viajando a uma velocidade mais rápida que não sei o que, resistindo à resistência do ar que não sei o que, num dia mais quente do que o dia que está fazendo aqui hoje. Aí todo mundo dá uma risada, porque estava calor e tal. Mas é muito interessante observar ele, né, Carol, fazendo isso que você acabou de falar. Ele tangibiliza aquela visão doida que ele tem, em detalhes, de modo que quem está ouvindo parece uma imagem, uma foto, né? Eu consigo ver, e agora que eu consigo ver, eu começo a acreditar, e aí daqui a pouco até me anima a entrar nessa viagem junto com a pessoa, né? Todo líder parece meio louco no começo. E toda ideia incrível parece loucura. Se não parecer loucura, é porque não é alguma coisa tão inovadora assim. Então, o líder, com o tempo, ele deixa de se importar tanto com o que os outros pensam e começa a acreditar mais no que ele pensa. Mas, ao mesmo tempo, ele percebe que, às vezes, o que ele enxerga é tão longe que ele precisa transformar aquele sonho grande em etapas.
Então, ele vai vendendo etapa por etapa para ele ter adeptos. E comunica uma etapa que as pessoas conseguem enxergar e ele vai tendo adeptos. E aí ele vai fazendo o imã dele ficar cada vez mais forte, porque quanto mais adeptos ele tem, mais o imã dele atrai pessoas parecidas. O líder, ele sempre sonha e ele empresta o sonho dele para os outros modificarem. É como se ele abrisse mão do sonho dele para deixar que outras pessoas construam o sonho dele. O Kennedy, que você deu um exemplo, é uma ótima maneira de enxergar isso. Quando o homem foi para a Lua, ele nem estava vivo mais. Só que o sonho não morreu com ele, porque o sonho dele virou o sonho da nação. Ele conseguiu emprestar o sonho dele de tal forma que a nação ajustou o sonho, modificou, sonhou junto, e ele foi embora, mas o sonho ficou, porque deixou de ser dele, né? Incrível isso, né? Incrível. A maioria das pessoas que escuta a gente aqui nesse papo, né, Carol, como você tá cansada de saber, já são empreendedores ou são empresários. Às vezes o meu sonho é só ter uma padaria, ou ter uma escola de idiomas, ou ter meu próprio salão de beleza. Aí eu fico escutando essas outras pessoas que têm uma visão tão doida, tão maluca, que eu me sinto às vezes até meio envergonhado, porque, cara, eu só quero ter esse negócio aqui. Como que eu lido com esse desafio? Eu preciso me sentir prejudicado se eu não tenho essas visões doidas que as pessoas têm? Não, pelo contrário. Não é a liderança é uma coisa que você vai conquistando passo a passo. E liderança não é uma coisa que você força, sabe? Que você fala assim, agora eu vou sonhar grande, agora eu vou pensar maior. Não, vai acontecendo. A liderança, ela acontece e sua capacidade de ver grande vai acontecer na medida em que você vai se conhecendo, se desenvolvendo, pisando e caminhando. A liderança tem muito a ver com coragem. Não é uma coragem de fazer uma coisa absurda, uma coisa incrível, não. É a coragem de dar um passo arriscado para você. Toda vez que você dá um passo que te custa, você está se tornando mais líder. Porque você está descobrindo seus limites. O líder, ele é um explorador dos seus limites, porque ele está sempre levando as outras pessoas ao limite. Se ele não conhecer seus próprios limites, ele não tem a segurança e a convicção de convidar outras pessoas para caminhar com ele. Então, não precisa pensar assim, eu tenho que ter um sonho de construir um shopping, se eu só quero uma lojinha de porta numa rua simples. Não, não tem nada a ver, sonho é sonho. Você só precisa saber que para você virar líder e para você crescer como líder, para que um dia talvez você sonhe maior, você precisa fazer uma coisa que é arriscada todo dia para você. Uma coisa que dá frio na barriga, que te dá medo. Sempre que você faz uma coisa assim, saiba que você está virando um líder melhor. Nossa. Qual que é a diferença, na sua opinião, de empresário para líder? Eu acho que são sinônimos. Todo empresário é um líder, ou se ele ainda não se viu líder, não se descobriu líder, ele vai ter que se descobrir. Porque ser empresário é ter essa coragem de abrir caminhos. É ter coragem de pegar o machado na mão e sair capinando, e sair com a pá abrindo espaço, sair catando mato. É isso que é ser empresário. Então, para mim, o empresário, ele é um líder em desenvolvimento ou desenvolvido. Então, não vejo diferença. Eu acredito que são sinônimos. Quer dizer que se eu decidir ser um empresário, junto eu vou ter que assumir a responsabilidade de me desenvolver como líder? Vai. Porque às vezes a gente pensa em liderança dos outros. A gente acha que liderar é ter uma equipe grande, é ter um time de gente. Isso não é liderar. Isso é um jeito de liderar. O primeiro nível de liderança é o líder de si mesmo. Então, basicamente, se você falar, mas eu estou ouvindo essa conversa, eu não sou líder de ninguém. Mas você é líder de você mesmo. O primeiro processo de liderança, inclusive do próprio empresário, é ele se ver líder de si mesmo. Ele descobrir essa coragem de dizer, não, eu posso fazer as coisas que eu acredito, eu posso apostar na minha visão, eu posso pagar o preço por isso. E esse processo é que vai amadurecendo o empresário. Sabe, Carol, que o meu pai, ele foi militar durante muitos anos. Aí ele contava as histórias de quando ele era da Marinha. Tem aquelas histórias clássicas que eu ouvi 6.000 vezes, ele sempre contava de novo. E uma coisa que ele me ensinou, que eu tenho até hoje, é sempre seja o primeiro a se voluntariar para qualquer coisa. Então, se você estiver em qualquer lugar e alguém falar assim, pessoal, a gente está precisando de um voluntário, levanta a mão. Não interessa para que é, levanta a mão. Nossa, parece um filme na minha frente, eu lembro dele me falando assim, várias vezes. Sempre, 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 sempre. E ele me cobrava isso. E ele dizia que ele aprendeu isso na Marinha. Porque quando os seus colegas veem
que você é o primeiro aí e você assume o risco, automaticamente você volta de lá. Por exemplo, pessoal, a gente precisa de um voluntário para atravessar esse rio gelado, para ir lá no topo daquele morro, buscar uma fruta que tem lá que a gente vai usar na demonstração. Quem quer? Quando ele fala, a gente precisa do voluntário, meu pai dizia, já levanta a mão. Levanta, sou eu, antes de ouvir para que é. Porque quando as pessoas veem isso, elas veem que você vai aplicar isso que a gente está conversando agora, que é dar esse primeiro passo, é ter a coragem, é tomar a iniciativa. Qual que é o benefício disso? Eu atravessei o rio, foi ruim. Foi gelado, foi desconfortável. Subi a montanha no frio? Subi. Só que quando eu voltei, além da fruta, o que eu trouxe? A experiência de ter feito isso. E daqui um tempinho, essas pessoas vão ser as pessoas que vão ter que atravessar o rio, vão ter que subir a montanha para pegar a fruta. E aí, elas vão olhar para você para pedir o teu conselho, para pedir a tua orientação, e vão confiar quando você fala, porque você já foi lá e fez, né? Então, olha a importância que eu tenho de ser primeiro o líder de mim mesmo, que é primeiro eu levanto a mão, para eu ganhar experiência, para eu tentar aquele projeto, para eu fazer aquele serviço daquele produto, para eu falar com aquele cliente, né? Tudo que vai agregar para mim essa vivência que antes eu não tinha. E depois, quando a outra pessoa tiver que viver aquilo de novo, e agora eu sei que a Carol já viveu aquilo, automaticamente eu chego na Carol e falo, Carol, lembra que você fez isso aqui? Você tem algum conselho para me dar? E aí você ganha essa posição de destaque, né? Muito legal. Acho que isso faz todo sentido. E uma outra coisa que eu acho que se soma a isso, a minha avó dizia, minha filha, tudo que você conseguiu na vida, você bateu o pé, né? Foi batendo o pé, né? Ela diz isso até hoje. Bateu o pé de ser insistente. Bater o pé é ser insistente. É ser persistente e insistente. Porque eu acredito que o líder é aquela pessoa que ele acredita nas coisas que ele vê. Ele não é uma pessoa necessariamente afoita, mas ele é uma pessoa que amadurece as coisas que ele vê e quando ele acredita, ele vai. Então ele tem coragem. E eu bati muito o pé na vida, sabe? Assim, poxa, sair de casa com 15 anos não era uma coisa natural. Meu pai fala até hoje, minha filha, se eu tivesse noção que você nunca mais ia voltar para casa, eu nunca teria deixado você sair de casa com 15 anos. Para mim, você ia fazer um cursinho de 3 meses ali. Eu nunca sonhei que você ia sair de casa com 15 anos e que você nunca mais ia voltar para casa. Depois que eu não tinha essa noção. Pegou o gostinho, né, Carol, de ser independente para voltar. Sim. Nossa. Isso é uma loucura, porque tem um preço alto para pagar. Mas, sabe, bater o pé, quando você acredita numa coisa, você bate o pé. E eu vejo que isso é uma característica muito forte minha e que eu reconheço em muitos líderes. E às vezes o cara nem sabe que ele é líder, mas é o cara que bate o pé. Quando ele vê uma coisa que ele gosta, que ele acredita, ele bate o pé, ele insiste. A semana passada eu tenho um grupo de conselheiros de empresas que eu faço parte. E a gente se reúne toda semana. E eu me voluntariei para organizar o link para a gente se reunir toda semana. Então, a minha assistente faz o link e tal, e eu passo para eles. E tem semanas que o pessoal está meio desanimado, assim. E aí, de toda forma, no dia certo e marcado, eu coloco lá no grupo. Gente, e aí, vamos nos reunir hoje? E aí, às vezes, passa 2 semanas que o pessoal está meio desanimado. A semana passada eu coloquei, alguém falou, nossa, Carol, você é persistente, hein? Eu falei, sou. Eu só falo não. E eu só desisto quando alguém me diz, não, eu não quero mais. Eu acho que isso é uma característica tão importante para a gente como líder, sabe? Por exemplo, se alguém me pede um orçamento para eu vender alguma coisa, quanta gente, quando a pessoa faz uma carinha torta, ela desiste? Não. Você só tem que parar quando a pessoa diz, olha, eu não quero isso, não é para mim, não é esse momento para mim. Você não tem que desistir antes de chegar no final, sabe? Então, eu acho que essa consistência de fazer as coisas e levar as coisas até o fim, essa responsabilidade é uma coisa que o líder vai aprendendo a desenvolver e que leva ele muito longe. Falando de desistir, eu acho que é legal, Carol, a gente conversar um pouquinho sobre os erros, né? Os erros mais comuns que as pessoas cometem na hora que elas estão entrando na posição de líder ou quando elas estão começando a se ver como líder no dia a dia. Se tivesse que elencar o erro top número 1, o mais clássico, mais comum que acontece, na sua opinião, qual seria? Eu acho que é insegurança e síndrome do impostor. Acho que é um freio, sabe? Porque a gente não disse que o primeiro nível de liderança é o líder de si mesmo? Você não lidera ninguém se você não acreditar em você. Se você não passar a confiar em você, você não lidera ninguém. E quando eu falo em confiar em você, não é só ter coragem, porque o líder não é um super-herói que não tem medo, que tem coragem de tudo. Não. Quando eu falo confiar em você, é falar, tá, pode ser que dê tudo errado.
Pode ser que eu esteja completamente equivocado. Não me parece, mas se eu tiver, eu já sei qual vai ser o preço a pagar e eu estou disposto a pagar esse preço. Eu estou vendo onde é que a coisa pode ir, eu estou indo, mas eu não estou cego. Eu não sou uma pessoa que vendo os olhos e vou e mergulho achando que vai dar tudo certo. Não, eu tenho ciência do risco. Geralmente as pessoas dizem isso. Caroline, você tá louca? Você não tá vendo que tem um problema aqui? Você não tá vendo que tem um jacaré ali? Você não tá vendo que tem uma onça lá na frente? Porque ela, na cabeça dela, e geralmente quem não é líder é assim, né? Na cabeça dela, se eu vejo uma onça, eu não vou. Se eu vejo um jacaré, eu não vou. Então, para ela é mais difícil entender. Se a Caroline está indo, obviamente ela não viu a onça. Provavelmente eu não iria se eu visse a onça. Nem o jacaré. Mas eu tenho coragem de inventar outras coisas que você nem acredita. Tem onça e jacaré, aí complica mesmo. Aí complica. Onça, jacaré, cobra, aranha, barata, vai comigo. Fica difícil. Mas a pessoa, geralmente, quando ela vê essa ameaça, para ela, se tem ameaça, segura. Isso. Né? E geralmente quem tem essa coragem e está nessa posição de liderança, se tem ameaça, acelera. Então, Carol, eu tenho um tio que é delegado e ele sempre contava para mim que para você ser da polícia, você tem que ter um parafuso a menos. Porque quando um bandido levanta a arma e aponta, o instinto das pessoas é fugirem da arma. E o policial tem que ter um instinto de andar em direção à arma. E eu fico pensando, a gente como empreendedor e como líder, não é muito diferente, né? A gente vê uma ameaça, um problema, uma oportunidade, uma coisa que as pessoas querem fugir daquilo e a gente quer entrar naquilo para ver se consegue arrumar, né? Como é que você vê isso? Isso é muito interessante mesmo, porque o líder, ele é alguém que ele é um resolvedor de problemas. É engraçado, né? Às vezes a gente fala com o empresário fala, ai, problema? Deus me livre. Eu acho engraçado. Eu olho essa pessoa e falo, sabe de nada, inocente. Porque o que mais é precisar fazer na vida é resolver problema. Empresário não sei se usaram, mas tem coisa mais fácil na vida para fazer, né? Que não tem tanto problema. Pois é. Então, o empresário tem que ser apaixonado por crise, ele tem que amar problema, porque ele é um resolvedor de problema. A vida dele, a escolha dele é virar um resolvedor de problemas quando ele vira empresário. Impressionante, impressionante. Eu acredito também que um erro legal que a gente pode comentar, Carol, que eu vejo direto nesses anos todos, que as pessoas cometem quando a gente fala de liderança, é ser o líder solitário que não prepara outros líderes. Exemplo, um líder fantástico, que é inegável que era um baita líder, além do baita comunicador, que a gente já falou que é importante, era o Lula. O Lula falava, todo mundo parava para ouvir, né? O Obama elogiava o Lula, era aquela coisa toda. Só que o Lula, ele amava tanto o palco, ele amava tanto centralizar nele e ele poder ter o poder, que ele não preparou ninguém de fato para empoderar alguém para poder assumir o lugar dele. Aí colocaram aquela coisa lá, né? Que apareceu, como é que era? Dilma o nome. Porque daí do nada falaram, essa aqui criaram um personagem da gerentona e a gente está até hoje pagando o preço da gerentona que entrou no lugar. Você vê isso acontecer com frequência, Carol, na sua opinião? Esse líder que tem medo que outro tome o lugar dele? Vejo muito frequente. Porque isso não é uma coisa que vem da liderança, vem do ser humano. O ser humano tem essa tendência a defender o seu espaço, a cuidar do seu espaço. Isso vem da selva. Né? A minha aldeia é minha, a rua em que eu trabalho aqui, que eu vendo minhas bugigangas é minha. Até o mendigo tem a região que ele toma conta e ele briga lá. Os caras que vigiam carro, eles têm... A gente é assim, né? A gente precisa da nossa aldeia. Territorialista. Territorialista é a palavra certa. A gente é isso. A gente precisa formar nosso próprio território e a gente quer controlar o nosso território. Então, é disso que vem essa ideia de quando a gente vira líder, não é que de repente a gente passa a ter medo dos outros roubarem da gente. A gente já tem medo na vida. A gente já lida com essa ameaça na vida em outras áreas da mesma maneira. E aí, quando você vira líder, naturalmente, como você não vira outra pessoa, você carrega com você esse receio, esse medo. E aí, na liderança, isso fica mais evidente. Porque toda vez que você tem um pouco mais de evidência, as coisas que são obscuras a seu respeito passam a ser vistas. Você tem holofotes em você a partir do momento que você vira líder. Então a pessoa já era assim, mas ninguém notava.
E aí ele tem esse receio, esse medo de perder poder, muitas vezes, de perder seu espaço. E ele está fazendo uma coisa contra ele mesmo, porque ele está virando refém. Eu digo que ele está colocando amarras nos seus próprios pés, correias nos seus pés, porque ele está se prendendo num lugar que ele não deveria. O líder ele tem que ser uma pessoa que tem os pés livres, porque a gente não vai virando líder andando e caminhando. Não é cada passo que a gente dá que vai tornando a gente mais líder. Então, como que você coloca correntes nos seus pés? O líder ele não tem que ocupar espaço. Ele tem que preparar o espaço para outra pessoa liderar para ele poder seguir adiante. Mas aí eu diria que tem o seguinte, tem algumas etapas, Pedro. Antes de virar líder de outros líderes, eu preciso formar meus discípulos. Até Jesus tinha os discípulos dele, né? Ele foi lá, ele começou a pregar a mensagem e aí ele foi angariando os discípulos. Antes de virar líder de outros líderes, eu preciso ter seguidores, pessoas que me acompanham, pessoas que acreditam no meu sonho, para que eu possa começar a aprender a liderar outras pessoas. E ali no meio daquele bando de gente ali que está me seguindo, eu começo a identificar algumas pessoas que têm talento para liderar e que vão poder assumir os lugares que eu estou construindo, pavimentando, para que eu possa pavimentar outros lugares. Então o líder ele vai pavimentando as estradas, mas ele nunca fica ali cuidando daquela estrada, daquele espaço. Ele sempre vai delegando, entregando para alguém cuidar. Se ele já for uma pessoa tarimbada, uma pessoa que tem visão e que sabe para onde ele está indo. Nossa, muito legal. Muito legal. Quando a gente fala de características que essa pessoa tem que ser para ser um bom líder, né? Que a vida exige, que o negócio, que o mercado exige. Eu percebo a galera confundir muito a característica intelectual com a emocional. E agora, nos últimos anos, a gente estava conversando sobre isso esses tempos, né, Carol? Tem uma pegada dos líderes de negócios, do mundo de negócios, com uma pegada religiosa. Então, tá meio que uma mistureba braba, assim, né? De tudo junto no liquidificador e tal. E você tem uma teoria muito legal, Carol, que é a das dimensões da liderança. Eu queria saber se a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que a galera vai adorar ouvir isso. Claro, vamos falar sobre isso. Na verdade, não fui eu que inventei isso, né? Mas é algo que muita gente desconhece a respeito de liderança. Não percebe que existem várias maneiras de liderar. Eu acho que vale a pena a gente lembrar disso. Vamos falar então dessas áreas, Carol, na tua opinião. Quais são as áreas mais importantes que eu preciso desenvolver como líder? Bom, a gente falou sobre a importância de construir essa visão Uhum. para poder inspirar as pessoas, que isso é fundamental. Sem visão você não inspira ninguém. Mas não Uhum. adianta você ver coisas que ninguém vê, mas não ter a capacidade de comunicar isso. Então, a coragem de comunicar o que você vê, para que você possa cada vez mais impactar mais e mais pessoas. E depois você Genial. precisa fazer... Deixa eu só Oi? fazer um comentário, porque isso que a Carol falou agora é incrível, gente. Olha que legal. Primeiro eu desenvolvo a minha capacidade de ver o que os outros não veem. Depois eu preciso da capacidade, que não nasço com isso, eu preciso desenvolver, de conseguir comunicar aquilo que eu tô vendo para que os outros consigam ver também. Vai anotando isso aí, porque é muito legal. Tá bom, pode continuar, Carol, só porque eu achei demais. E é assim que a gente inspira. E é Uhum. assim que a gente vai ganhando os adeptos, os nossos seguidores. E aí eu preciso liderar a mim mesmo primeiro, para depois eu ter aptidão e desenvolver algumas habilidades, competências para liderar os outros. Aí eu vou liderar outras pessoas, que são o meu bando, os meus seguidores, até que eu identifique os líderes dentro daquele bando, que são pessoas que vão assumir coisas que eu estou pavimentando. E aí vai chegar um momento em que eu estou liderando o processo inteiro. Eu estou liderando aquela estrutura toda. Então, primeiro eu construí uma estradinha, arrumei um líder lá no meu bando, coloquei ele para cuidar daquela estrada para pavimentar outra. Pavimentei mais uma, opa, preciso de outro líder para pavimentar outra. Ele cuida da outra estrada que eu pavimentei, eu vou lá pavimentar outra. Até que chega um momento que você está liderando aquele bando de pessoas. Você está liderando times, porque tem alguém que está liderando o time para você, um líder que está liderando times. Então, você está liderando o líder que lidera times. E chega um momento em que você sobe de nível, você está liderando a estrutura inteira, porque tem várias pessoas liderando aquilo que você construiu. Esse é o processo de construção de uma empresa. É assim que a gente deve começar. Mas por que muita gente não cresce? Eu sei que a gente está indo para outro caminho, mas acho que isso é bem legal de falar. Por que às vezes a gente não cresce? A gente fica apegado à estradinha que a gente construiu. E aí o empresário novo, ele não enxerga que o papel dele não é segurar a estradinha que ele fez para não dar nada errado. Aquela estrada vai deteriorar, vai estragar, vai ter que arrumar. Ele não vai poder impedir isso. Solta a estrada na mão de alguém e vai construir outra.
né? Para que ele consiga crescer. Interessante essa analogia da estrada, porque em algum momento não existia caminho nenhum. Aí teve uma doida ou um doido que falou, eu vou atravessar esse mato aqui. Aí começou a andar naquele mato e montou uma trilha, né? Primeiro ela vai pegando um facão, vai desbravando, monta uma trilha. As pessoas começam a usar aquela trilha, 2, 3, 5, 20 pessoas, ela começa a virar um caminho bem definido. Esse caminho vai virando uma rua, aí começa a fazer casas em volta, tal, tal, tal. Com o tempo, quando eu tenho que fazer uma estrada de verdade, agora uma estrada de verdade, você já reparou que os projetos de estrada muitas vezes não seguem o mesmo caminho das ruas? Eu nunca tinha reparado nisso, Carol, isso é interessante. Quando a pessoa vai fazer uma estrada na cidade, muitas vezes eles vão tirar umas casas do caminho, vão passar no meio de uma praça, vão construir uma ponte, vão abrir um morro no meio e passar a estrada no meio do morro, né? Numa clareira, etc, etc. Por quê? Porque um caminho pequenininho a pé cabia. Algo grande, profissional, que vai durar muitos anos, aquela coisa amadora do começo não cabe mais. Agora a gente precisa de uma estrada de verdade, com projeto, com planejamento, para ter uma coisa duradoura, né? Se eu me orgulho do facão que eu usava, do caminho que eu abri, e eu não deixo ninguém fazer um caminho que vai ser diferente daquele caminho, vai crescer como, né? Aí, isso você tocou num ponto fundamental na minha percepção. Porque muitos líderes se equivocam achando que eles têm que comunicar metas. Uhum. Líder não comunica meta. Líder comunica visão. Carol, o que você está falando? Que coisa estranha. Mas o time não tem que ter meta? Tem. O líder do time tem que cuidar da meta. Se você é líder do seu negócio, você tem que cuidar de garantir que a visão seja compartilhada. E formar líderes que vão cuidar dos times, né? Porque é a visão que contamina, é a visão que contagia, é a visão que faz mais e mais adeptos quererem participar. E a meta, deixa as pessoas sonharem com você, deixa eles irem ajustando, construindo a meta juntos. Se você decidir, gente, é assim que eu vou fazer, vou construir desse jeito, tem que ser... Pelo contrário, você vai afastar pessoas. Mas quando você compartilha o sonho, a visão grande, as pessoas ficam deslumbradas com aquilo. Aí você consegue fazer a segunda coisa que a gente falou, que é a inspiração. Primeiro, você tem que criar interdependência, sabe? Interdependência é, eu não sou dono disso, nós juntos construímos. Nós somos integrantes, nós somos os líderes da construção dessa visão. Então é uma interdependência a relação que eu tenho com as pessoas que me seguem. Depois eu vou para uma outra situação que é de independência. Não adianta eu achar que eu vou contratar gente, eu vou trazer gente para trabalhar comigo, eu vou conseguir adeptos que são independentes. Se eles não estiverem contaminados pela visão, por mais preparados que sejam, eles não vão conseguir ser independentes. Ou eu vou manter embaixo do meu braço, segurando essas pessoas embaixo do meu braço, ou eu vou manter essas pessoas o tempo inteiro com uma situação em que eu estou controlando elas. Não, o meu papel tem que ser preparar a gente que vem comigo para ser independente. Não depender de mim. Porque o que eu tenho que fazer? Eu preciso inspirar. Não é motivar. Carol, mas o líder não tem que motivar? Tem, mas quando você é o líder de um projeto, o líder de um sonho, o líder de um negócio, você tem que inspirar. Porque ninguém motiva ninguém. Motivação vem de dentro para fora. Mas a inspiração gera motivação, gera motivos meus para andar com você. Isso é muito mais poderoso do que eu ficar lá, Pedro, vamos, Pedro vai ser legal, Pedro vem comigo. Não. Então, o líder é alguém que enxerga mais amplo, ele enxerga maior. Ele fica lá focado em compartilhar a visão, em inspirar, e não em dizer, a meta é assim que tem que ser. Olha, é isso aqui que a gente precisa fazer porque a gente precisa ficar bem animado e bem motivado. E as pessoas se equivocam, elas acham que o papel delas como líderes é esse. É Se a gente interessante pegar, isso. por exemplo, uma analogia de um time de futebol, a visão pessoal, a gente tem que ganhar esse campeonato. Né? Há muitos anos a gente não ganha, a gente está criando um planejamento esse ano para poder fazer isso. É bem ambicioso, é grande, está envolvendo um monte de pessoas. A gente quer que você faça parte desse projeto, né? Para fazer uma coisa inédita. E a gente vende o sonho da taça do campeonato, do nome ficar escrito no estádio. Todo mundo vai lembrar, você virar ídolo da torcida, você mostra o que é possível. Mas se eu tenho que, além da visão, eu tenho que ficar motivando a pessoa a treinar, a chutar, a cobrar falta, a correr em volta do campo, a vir treinar, aí tá errado. Essa motivação tem que vir de dentro da pessoa. Ele não é atleta, ele não gosta, ele não ama jogar futebol.
ele não é zagueiro, ele não é atacante. Então ele tem que gostar de ter a chance de poder trabalhar com aquilo que ele quer dentro de um projeto grande. Mas se além disso, todo dia eu tenho que sentar e ficar motivando ele a voltar a jogar, aí tá complicado, né? Aí caiu na motivação, saiu da visão para cair na motivação. Mas olha só que interessante essa posição, porque quando eu faço isso que você acabou de dizer, eu não estou gerando independência, eu estou gerando dependência. Aí eu preciso ficar comovendo as pessoas. Eu preciso ficar o tempo inteiro comovendo, eu vou virar um manipulador. Ao invés de liberar aquela pessoa para que ela possa contribuir, eu estou manipulando aquela pessoa, porque eu não quero largar o osso. Ela tem que fazer o que eu mando, do jeito que eu acredito, do jeito que eu sonho. E é uma linha muito fina, muito fina. Tudo tem a ver com a percepção e a intenção. Se a minha intenção é construir realmente líderes, se a minha intenção é fazer um projeto grande, eu preciso trabalhar pela independência das pessoas, não pela dependência. E isso não começa no outro, começa em mim. Muito legal, muito legal. Uhum. Carol, dimensão intelectual. Como é que eu desenvolvo como líder a dimensão intelectual? Às vezes a gente acredita que para ser líder a gente precisa saber muito. Então eu vejo as pessoas debruçadas em livros de liderança e as pessoas me perguntam direto, Carol, me indica um livro de liderança que vai me tornar um bom líder? Não é livro de liderança que vai te tornar um bom líder. Um livro de liderança vai te ajudar a ampliar a sua visão. Mas você vai ter que caminhar para virar um bom líder. Porque não é a teoria apenas e não é só o conhecimento técnico que vai te tornar um bom líder. A gente sabe hoje que o líder mais inteligente, que tem o QI nas alturas, se ele não desenvolver outras dimensões, ele não consegue ser um bom líder. Não é inteligência que faz a liderança acontecer. Porque justamente por esses ingredientes que a gente falou. Mas sim, eu preciso me preparar, eu preciso conhecer quais são as competências necessárias para se desenvolver, preciso entender qual é o tamanho do desafio em que eu estou envolvido para que eu possa me preparar para ele. Por exemplo, um general, quando ele vai para a guerra, ele tem que estudar o inimigo, ele tem que estudar o território, ele tem que conhecer o exército dele, ele tem que saber como é que vai ser atacado, ele tem que olhar para todas essas coisas para que ele possa vencer e para que ele possa proteger os seus homens. Mas é importante que ele tenha este conhecimento, mas que ele saiba que se ele se apoiar nesse conhecimento, ele vai perder a guerra. Quantas histórias incríveis a gente conhece de guerras, de lutas, de batalhas, em que o general mais importante, o mais inteligente, o mais preparado perdeu a guerra. A mesma coisa a gente vê nos esportes. Quantas vezes a gente vê o atleta mais premiado, o mais que tem mais destaque, perde o jogo, perde o campeonato. Por quê? Porque não está só na inteligência, não está só no conhecimento, não está só na habilidade, nas competências apenas. Muitas vezes eu vejo acontecer nas equipes também, a pessoa mais inteligente ficar ressentida que ela não é o líder. Ou seja, eu tenho mais diplomas, eu tenho mais certificações, eu tenho mais experiência no mercado, porque eu tenho tantos anos, e eu tô aqui nessa posição. E o líder é esse menino, esse jovem, essa menina, essa outra pessoa que vocês escolheram. Eu, nitidamente, tenho muito mais conhecimento que essa pessoa, eu tinha que estar lá. Essa pessoa é a pessoa que entende, na percepção dela, a liderança de uma forma unidimensional. Só entendeu a dimensão da inteligência, né? Que é o entendimento técnico. É importante? Mas sozinho não segura, né? A gente precisa de mais pilares além desse. Com essa inteligência mental, com essa inteligência que é intelectual, eu consigo ampliar minha visão pela razão. Então, quanto mais coisas eu conheço, eu vejo, mais eu consigo enxergar longe e sonhar grande. Mas a gente não falou que não basta só eu sonhar grande, eu preciso comunicar, eu preciso influenciar, eu preciso inspirar. Então, tem muito mais ingredientes nessa receita aí. E aí, depois disso, eu vou para a segunda dimensão, que é a dimensão emocional. O que está inclusa nessa dimensão, Carol? Paixão. Paixão. Não adianta só visão. Visão sem paixão morre. Se a gente não tiver paixão pelas coisas que a gente sonha, a gente não persiste. Então, quantas pessoas têm uma visão grande, conseguem chegar longe, mas o sonho morre, elas não conseguem persistir em nada, elas não vão adiante. Porque ser líder é ter persistência, consistência, é pisar todo dia em falso, virar o pé e continuar andando. Então, a inteligência emocional, ela está grudada na inteligência intelectual.
se a pessoa não desenvolver essa dimensão e não aprender a descobrir suas paixões, primeiro ela descobre as paixões para depois ela desenvolver a emoção, sabe? Às vezes a pessoa quer fazer o contrário. Ela quer falar, não, agora eu vou fazer curso de inteligência emocional. É o que eu mais escuto. Porque o curso de inteligência emocional vai resolver meu problema. Não vai. Porque inteligência emocional, ela se desenvolve sentindo. Sentindo, é sofrendo, é vivendo. É assim que eu vou amadurecer as minhas emoções e vou me conhecer mais. Não que um curso de inteligência emocional não seja legal. É legal, mas não vai resolver o problema. Consegue me dar um exemplo na prática de quando é nítido que aquela pessoa precisa desenvolver essa dimensão emocional dela? Alguns exemplos que você até citou. A pessoa que ela é egoísta, ela fica segurando a cadeira dela, porque ninguém pode sentar ali, porque é dela. Ninguém pode roubar os holofotes dela, porque ela tem que ser a última da palavra. Uma pessoa que, por exemplo, quando ela é desafiada, ou quando ela é confrontada, ela reage mal. Ela perde as estribeiras. Uma pessoa que, quando ela é decepcionada nas suas expectativas pelos seus liderados, ela culpa o outro, ela responsabiliza o outro, ao invés de assumir a responsabilidade para ela. Então, é aquela pessoa que tende a tirar a bola do colo dela e jogar a bola no colo dos outros. Nossa, mas isso é tão básico, mas isso é uma coisa que acontece com muita raridade. É raríssimo você achar uma pessoa que tem uma posição de liderança, seja como executivo ou como empresário, que é aquela pessoa que fala assim, não, meu time errou, deixa comigo. Fui eu. Eu não comuniquei direito, eu não ajudei, eu não treinei, eu não capacitei, eu não comuniquei e me certifiquei de que as pessoas compreenderam. É muito mais fácil empurrar a bola para o outro. Não, é a empresa. Veja bem, a empresa não me deu os recursos que eu precisava. O mercado está atrapalhando a minha empresa de crescer. Mas esses meus colaboradores, eles são muito ruins, eles são muito fracos, eu não tenho dinheiro, afinal de contas, para contratar os melhores. Então, sempre tem um fator que não é ele, que é o responsável por aquilo que ele não consegue fazer. O líder bom, ele elogia em público e repreende em privado, né? Ele, se deu certo, é da equipe, a responsabilidade, a glória deles. Se deu errado, ele bate no peito, ele mata no peito e fala, não, não, pode deixar que eu vou resolver. Mas eu percebo que as pessoas de sucesso que eu mais admiro, Carol, ela não faz isso porque é a coisa certa a fazer, ou porque é o bonito, ou porque é o politicamente correto. Ela faz isso porque genuinamente ela vê onde que ela falhou. Eu sou o líder, essa é a minha tropa. Se deu algum problema, deu errado aqui, eu consigo ver, como você falou, errou treino, faltou feedback, faltou da orientação, faltou fazer aquilo. Então, e como ela sabe disso, ela já pensa como é que ela vai arrumar a seguir. Então, seria até injusto ela pegar um dos membros da equipe dela e jogar debaixo do ônibus, ou jogar para a fogueira, né? Queimar. Politicamente, eles falam fritar a pessoa, né? Você vê, o político do partido está sendo fritado. Eles vão desgastando, desidratando a imagem daquela pessoa até ela pedir para sair. Felizmente isso acontece. Mas quando eu realmente vejo como melhorar, não tem porquê. Eu não foco pondo a culpa em alguém. Eu já pego aquela energia e já foco para resolver, para seguir na frente. Mas se eu não tenho essa autoconfiança, né? Se eu sou esse inseguro, se eu tenho esse medo, eu vou aproveitar a primeira oportunidade que eu tenho para jogar alguém para a fogueira, né? E olha só como é muito próximo, mas são coisas completamente diferentes. Eu tenho uma visão, porque eu tenho uma intelectualidade muito desenvolvida, mas eu não tenho paixão, eu sou o quê? Um oportunista. Tá cheio de gente que vê grande, que tem visão ampla, que consegue enxergar a fonte da mina de dinheiro, mas é um oportunista, porque ele faz aquilo porque intelectualmente é bom para ele, mas ele não faz aquilo porque ele tem paixão, que ele brilha o olho dele, porque ele sonha com aquilo, porque ele transpira, que ele está disposto a pagar o preço por aquilo. Então, quando você tem só visão e não tem paixão, você é o primeiro a sair fora. Você é o capitão do navio que pula do barco. Quando começa a pegar fogo, quando encalhou, você é o primeiro a nadar e ó, que se dane sua tripulação. Que fiquem lá, a deriva. Lembra do Costa Concórdia, Carol? Sim. Que virou lá na costa da Itália, né? Foi esse mesmo que eu pensei. E aí o capitão fugiu e tinha uma gravação do áudio, né? Da torre falando, capitão, volta pro navio. É uma ordem. Volta pro navio. Imagina o capitão ser o primeiro a fugir. Eu não vou ficar aqui, vai fundar esse lugar. Né? Alguma coisa. E ele foi, né? Sofreu, né, uma questão, um processo criminal e tudo mais, porque não pode fazer isso. E muitos líderes acabam fazendo.
Mas esse Legal. cara não é líder, né, Pedro? Esse cara é uma pessoa que tem uma posição de líder. Essa posição de líder pode ser porque você abriu sua empresa, seu CNPJ, você virou líder, mas você não merece aquela posição. Você nem devia ser chamado de líder. Ou você foi promovido na empresa e virou líder. Você tem o cargo, mas líder você não é. Porque o líder não age assim. O líder ele tem outra postura. O líder ele chama para si. Ele bate no peito e fala: deixa comigo que eu resolvo. Eu sou o primeiro responsável. Eu causei isso de alguma maneira. Deixa eu resolver. Nossa, muito legal. Então, essa é a segunda dimensão. Primeira dimensão que a gente falou, dimensão intelectual. Segunda dimensão emocional. E a terceira dimensão, qual é, Carol? Física. Física. Eu preciso me desenvolver fisicamente. Significa que eu preciso ter disciplina. Não adianta eu ter visão, ter paixão e não ter disciplina. Se eu não tiver disciplina de ir lá e capinar o mato, eu nunca vou construir a estrada. Eu preciso ter aquela disciplina de seguir adiante. Eu estou vendo, ainda está muito distante meu sonho, mas eu estou enxergando. Ninguém está vendo, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir. Não, a dimensão física é o que separa aquela pessoa que olha e fala: isso aqui, no meu tempo, quando eu cheguei aqui, era tudo mato, né? Tu sabe que tá ficando velho quando começa a falar isso. Isso aqui era tudo mato. E tem outro que chega e fala: isso aqui ainda é mato. Se eu tenho a visão do que pode ser, mas eu não tenho a disciplina para executar, vai continuar sendo mato pro resto da vida, né? É isso aí. É isso mesmo. Se eu não desenvolver essa disciplina, eu posso ser o cara que mais enxerga longe, o cara que tem mais brilho no olho. Quanta gente apaixonada que morre com a ideia? O que mais tem por aí? A gente sai, a gente senta num lugar, a gente escuta 1000 ideias, 1000 pessoas que têm ideias incríveis. Cara, mas por que você não executou a sua ideia? Ou porque ele não acreditou nele, ou porque ele não teve a disciplina de persistir, né? E aí, essa inteligência, essa competência de desenvolver-se fisicamente tem a ver com se cuidar, porque o líder precisa de energia. Tem a ver com cuidar da sua saúde, tem a ver com cuidar do seu corpo, tem a ver com cuidar da sua sanidade mental, tem a ver com se cuidar, se preparar para conseguir ter a capacidade de fazer o que tem que ser feito todos os dias. Uma vez tu me explicou, Carol, um negócio muito legal que era: não deixa para tomar decisões importantes à noite, quando você está cansado, no final do dia. Porque quando a gente acorda de manhã, a gente está mais preparado para pensar em coisas complexas. Lembra disso? Pode explicar para a gente um pouquinho sobre isso? Sim, é que a nossa mente, ela precisa do ócio criativo. O que é Uhum. o ócio criativo? É o descanso mental. Quando eu estou focada num problema, num desafio, e às vezes eu fico muito vidrado naquele problema, naquele desafio, eu não consigo enxergar o que eu não estou vendo. Já viu Uhum. quando você está escrevendo uma carta, por exemplo? Você escreve a carta lá, escreve um texto que seja. Carta, nossa, isso daí é muito antigo, né? Ninguém escreve mais Agora, carta. a Carol ela deve ter visto E-mail, carta Carolina. no YouTube. Parece que tinha um negócio chamado carta no passado. Eu fiquei muito persistente disso. Esquece a carta, tá? Mas quando eu falei isso, Pode ser um e-mail. post. Tá fazendo um post. Fazendo um post para o Instagram, isso. Você está lá, você está com o olhar viciado. Então você lê aquilo e você não consegue enxergar um erro. Aí você dorme, no outro dia você acorda, você vai ler de novo, você deu um descanso para sua mente. Você fala: gente, mas esse não era o texto que eu escrevi. Não foi isso que eu escrevi. E foi aquilo que você escreveu, mas agora sua mente está com clareza. Então, todas as vezes que você está com um problema, não necessariamente tem que ser dormir, acordar, mas de manhã você já teve esse espaço para sua mente relaxar e colocar as coisas em ordem. Então, teoricamente, você está mais preparado para enxergar com clareza. Quando acontecer o dia, você vai tendo muitas interferências do meio. E tudo que acontece ao seu redor, mesmo que não te afete diretamente, pode te afetar indiretamente. E aquilo afeta a sua capacidade de tomar decisões isentas. Então, olha que loucura, né? Tem pesquisas que mostram, inclusive, que, por exemplo, oscilação da bolsa, a tendência das pessoas de investir em ações num determinado horário, em vender suas ações, tudo isso tem interferência do que acontece. Se o mercado está turbulento, eu fico mais preocupado. Se o mercado está muito calmo, eu fico mais tranquilo. Então, eu vou sofrendo interferências. O ideal é a gente sempre se descolar do problema, para a gente conseguir ter essa visão. E o líder precisa aprender a fazer isso. Quando a coisa está fritando, ele precisa ter essa isenção. E para isso ele tem que ter essa disciplina, essa resistência. Porque ele não pode ser uma pessoa só impetuosa. Se ele for impetuoso demais, ele vai colocar tudo a perder.
E parece muito difícil desenvolver isso, né? Porque ao mesmo tempo que você tem que ser corajoso, vai lá e pisa, e enfrenta seus medos, você tem que ser uma pessoa que dosa as suas emoções, apazigua as suas emoções, dá tempo ao tempo para poder tomar decisões com clareza, sensatas, e deixar dormir sobre as suas ideias, para que você possa ter certeza do que você está fazendo. Eu gosto sempre de pensar que a vida ela é uma corrida. E a gente ganha essa corrida, quem sabe trocar as marchas. Tem horas que eu tenho que acelerar, tem horas que eu tenho que diminuir, tem horas que tem que ir muito rápido, tem horas que tem que ir médio, tem horas que tem que parar. Se eu não sei trocar a marcha, eu engato só na primeira marcha e arranco e nunca mais troco a marcha, o motor funde, né? A gente não... E como a vida nos ensina isso, né? Essa sabedoria de saber a hora de trocar a marcha. Mas quando a gente é novo, a gente tá com todo o gás, quer fazer tudo e realmente pode colocar os pés pelas mãos. Muito legal. Carol, então essa é a terceira dimensão. E a quarta dimensão da liderança seria a dimensão espiritual, né? Isso. A espiritual... Fala, pode falar. Eu só quero dizer que só de citar esse nome, a galera deve ter pensado assim, o quê? Dimensão espiritual. Quer dizer que eu tenho que ser pastor? Eu tenho que ser padre para ser um bom líder? Já deve ter acendido uma série de luzes amarelas aí. Acalma o povo, Carol. É que as pessoas acham que espiritualidade é religião. Não tem nada a ver com religião. E muitas empresas até confundem isso. Quando a gente fala, a gente precisa desenvolver espiritualmente. Não. Espiritualmente, o processo de desenvolvimento espiritual, ele tem níveis. Eu, como indivíduo, preciso buscar me desenvolver espiritualmente, porque o mundo é espiritual. O mundo não é só matéria, ele é espiritual. Se eu não enxerguei isso ainda, eu estou cego no mundo. Mas a gente precisa levar isso para dentro da empresa, mas não é obrigando as pessoas a acreditar no que eu acredito. Eu não tenho que ir lá pregar a minha religião dentro da igreja, dentro da minha empresa. Não é exatamente isso. E as pessoas confundem. Eu preciso levar para as pessoas uma consciência. A inteligência espiritual, ela é uma ampliação da consciência. E sabe como a gente amplia essa consciência? Através da integridade, através dos valores da empresa. E os meus valores como líder, eu não sou o modelo, eu não sou alguém que inspira, então eu preciso lembrar que eu estou na vitrine e que as pessoas estão vendo tudo que eu faço, tudo que eu falo. E elas veem até o que eu penso, porque o que eu penso se reflete no que eu faço. E às vezes eu não estou atento para isso. E essa inconsistência, incongruência entre o pensar, o sentir e o agir, essa falta de percepção de mim mesmo, gera uma desconexão das pessoas comigo. E as pessoas que me respeitavam, me admiravam, me seguiam, quando elas veem incoerência em mim, é como se houvesse uma ruptura. Então, cada vez mais a gente tem falado das empresas elevadas. Empresas elevadas são empresas que têm alma, que têm consciência, que têm valores firmes, que vivem pelos seus valores e que não negociam esses valores. É impressionante o quanto, conforme o mercado está mudando nos últimos anos, está ficando muito nítido que a empresa, antigamente, o faturamento e o dinheiro e o sucesso mascarava todas as ineficiências, mascarava todos os níveis de corrupção de caráter, corrupção de valores. E hoje em dia, não, né? Hoje em dia, o público, principalmente essa nova geração que já entrou no mercado de trabalho, se preocupa com outras coisas que os velhos não estavam nem aí, para eles eram besteira. Então, quem está preso nesse paradigma antigo de fazer negócios, ainda acha que podia fazer daquele jeito. Mas essa geração mais nova, esse momento novo que a gente está vivendo, as pessoas estão muito mais preocupadas, né, com isso. Além de fazer dinheiro, o que mais que a gente está fazendo e como nós estamos fazendo isso? A que custo a gente está fazendo isso, né, Carol? E eu acho isso maravilhoso. Acho que isso é um momento de transformação, porque eu acredito muito que o empreendedorismo, quando a gente abre um negócio, quando a gente cria um CNPJ, a gente está mudando o mundo. O empreendedorismo tem um poder muito grande de transformar uma nação, de transformar uma cidade, de transformar um bairro, de transformar vidas. Então, os fins não justificam os meios. E cada vez mais a gente tem gente mais consciente e perceptiva disso. Ah, Caroline, você não está iludida no mundo? Não. Eu vejo uma geração nova que tem um pouco mais de visão e de consciência nesse aspecto. E agora, algumas coisas que antes eram uma prática comum têm sido rechaçadas. Eu acho isso muito bom. Acho que isso é incrível, a oportunidade da gente se ver e ver o mundo dos negócios como um meio para a gente transformar as coisas, para a gente transformar vidas, e não para a gente usar vidas, para a gente mastigar vidas. Porque o mundo empresarial, por muito tempo, foi um mundo de mastigar vidas. E ainda é, em alguns lugares. Uma máquina trituradora, né, de pessoas, assim. É.
e impiedosa, né? Impiedosa, que os fins justificam os meios, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se você tem um cargo, você tem poder e aí você pode fazer o que você quiser. E eu vejo cada vez mais uma nova geração de empreendedores nascendo, com boas intenções. O que a gente precisa é que essas boas intenções elas sejam estruturadas nessas 4 dimensões que a gente conversou. Porque se elas não forem estruturadas, é igual o político que vem com boa intenção, ele entra querendo mudar o país e de repente ele entra na máquina e a máquina de moer faz com que ele seja um moedor também. Ele nem percebe, ele já está moendo lá dentro. A gente tem a intenção boa quando vai empreender e a gente precisa sedimentar nossos valores, sedimentar a nossa espiritualidade, a nossa consciência, a nossa integridade. Porque pessoas íntegras se tornam líderes íntegros e constroem negócios íntegros. Não é o contrário. Eu primeiro preciso me tornar uma pessoa melhor para liderar melhor. Se eu não me tornar um líder melhor, que me conhece e que me desenvolve, eu nunca vou conseguir me tornar alguém que lidera os outros melhor ou que constrói coisas incríveis, que fazem bem para o mundo. Quando a gente fala de integridade, geralmente as pessoas escutam a palavra corrupção, Carol, e elas pensam em propina, político envolvido com corporação, né? Pagar um dinheiro por fora para liberar uma lei, tal. Tá bom, tá certo. Isso é uma corrupção, né? É uma corrupção de valor. Corrupto é quando você perde o estado original daquilo. Ou por pressão externa, ou por alguma condição que você expôs algo, sofreu pressão e aquilo acabou se corrompendo. Imagina uma embalagem corrompida. Ela foi, aquele selo que permitia a integridade daquilo foi corrompido. Então, não dá para confiar mais naquilo, né? Hoje que a gente está na época do iFood, você recebe comida em casa, você comeria um pedido que veio com um lacre aberto? Alguém mexeu naquele pedido? Você ia ficar desconfiado, você não ia pedir, né? Quantos de nós rompemos o nosso lacre? Ou de forma consciente, porque a gente sabe o que está fazendo desde o começo, ou como isso que a Carol está compartilhando, a gente entra querendo fazer o certo, mas com o tempo vai entrando na média de como as coisas funcionam e no final a gente entrou fazendo parte da solução e acabou fazendo parte do problema, reforçando, né, a partir do problema. Então, quando a gente fala de corrupção, eu acho muito, muito legal algo que a gente aprendeu alguns anos atrás, a Carol sabe porque a gente vive isso na empresa, e a gente trouxe para a empresa e tem sido muito transformadora para a gente, que é um livro chamado Os 4 Compromissos, de Dom Miguel Ruiz. Os 4 Compromissos. Esse livro, ele fala, uma das coisas que ele fala nesse livro, fica a dica se você não leu, você precisa ler, que era, seja impecável com a palavra. Parece algo tão bobo que você fala assim, não, pera um pouquinho, cara, eu falo a verdade a maioria do tempo. Só que a partir do momento que você para pensar nisso de fato, você começa a notar o quanto no meu dia a dia eu falto com a verdade em micro momentos e micro coisas. Ah, o relatório. Carol, a Carol me cobrando, Pedro, já terminou o relatório? Não, Carol, já tô terminando. Nem comecei. E eu tô dizendo, não, Carol, já tô terminando. Ou então, Carol, tem que fazer a reunião aqui. Ah, Pedro, então, sabe que a minha internet tá com problema? O meu celular tá descarregado. Pera aí que eu vou dar um jeito. E não é. E eu lembro que quando eu li pela primeira vez, eu fiquei presente porque eu achava que era um Pedro honesto e eu vi que não era. E eu sempre fui honesto de grandes coisas, mas eu nem sempre fui honesto nas pequenas coisas. E eu não percebia isso. Passava batido. Porque a gente vive hoje numa cultura no Brasil do jeitinho e tudo mais, onde a média, ela é uma média baixa. Né? Se você fizer o feijão com arroz, você já está na média. Não dá para se comparar para a média. A gente tem que ter uma barra muito mais alta do que isso. Então, tenta pensar no seu dia a dia, com a sua equipe, com seus sócios, com seus clientes. Quando o cliente entra em contato com você e fala assim, olha, eu entrei em contato aqui com a sua equipe falou que o seu pedido ia estar pronto e ele não está pronto ainda. Eu preciso saber o que houve. Você fala a verdade, você fala, olha, o seu pedido, o meu funcionário esqueceu de registrar no sistema? Ou você inventa uma história, põe a culpa no Temer, na Dilma, no coronavírus? Olha quantas vezes por dia eu tenho a oportunidade de ser corrupto com as pequenas coisas que eu faço, as pequenas coisas que eu digo. Estou me sentindo inspirado a compartilhar isso com você que está ouvindo agora. Tem 2 níveis legais para você manter em mente. O primeiro é quando eu sou honesto com os outros. E esse nível já é um nível importante. Mas muita gente ainda pedala por aí. Eu preciso ser honesto com a Carol. Quando ela pergunta para mim,
e eu sei que eu queria falar uma coisa, mas eu não falo, ou eu falo aquilo que ela quer ouvir, ou eu falo aquilo que eu sei que vai ser melhor para mim, eu tô sendo desonesto com a Carol. Mas eu acho que tem um outro nível que vem antes desse, que é muito importante, que a gente falou lá na primeira dimensão, que é você ser honesto com você mesmo. Quando que eu sou honesto comigo mesmo? Quando eu olho para aquilo e eu falo assim, ó, não tô mais feliz fazendo isso. Não faz mais sentido para mim. Ah, mas eu investi tanto tempo, eu estou estudando há tanto tempo, tem tanto dinheiro, tal, tal, tal. Tá bom, então vou fazer mais um pouco. Você vai fazendo mais um pouco, você está sendo desonesto com você mesmo. Ninguém mais. E isso tem um preço. E esse preço aparece quando eu deito a minha cabeça no travesseiro à noite. E eu não tenho paz. Eu não tenho sossego. Eu tenho aquela coisa, o incômodo. Eu tenho aquele asco que eu vou desenvolvendo, que eu começo a querer me afastar daquilo e eu começo a me sabotar. Então, olha o tamanho do rolo que acontece só porque eu estou sendo desonesto comigo mesmo. Outra coisa, eu fiz uma meta. Amanhã da manhã eu vou acordar cedo e vou ler um livro antes de começar meu dia de trabalho, que eu quero aprender. Aí chega amanhã da manhã, eu olho pro relógio e falo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dormir mais um pouco. E tá tudo bem, porque ninguém sabe disso, né, Carol? Eu não tô prejudicando ninguém, não tem nenhum cliente esperando. Tipo assim, é uma decisão minha, eu não vou prejudicar ninguém. Mas eu vou prejudicar eu mesmo. Porque é como se eu tivesse feito um acordo com outra pessoa e eu tô quebrando. Eu fiz um acordo comigo mesmo, né? E eu tô quebrando. Então, esse ser impecável, ele é uma coisa que eu acho que a gente vai correr atrás da vida inteira. Da vida inteira. Mas só o fato, talvez, de você estar ouvindo esse papo da Carol e comigo agora, já tá caindo fichas para você. E já vai trazer do seu campo inconsciente para o campo consciente alguns momentos que a partir de agora vai acontecer. Pode ter certeza que você vai parar de ouvir esse podcast daqui a pouquinho e hoje, antes de dormir, vai ter alguma oportunidade que você vai ter de ser honesto com você mesmo ou honesto com outra pessoa. E você vai perceber como é fácil a gente ser desonesto, porque eu aceito, porque o outro aceita. E o nosso convite para você é, não vai no fácil, vai no certo. Vai no certo porque você vai fazer uma vez e vai errar na outra. Tá tudo bem. Depois você vai fazer uma vez e vai errar duas vezes. Tá tudo bem. O importante é não parar e não parar. E daqui a um ano, você vai ser uma versão muito melhor do que essa versão de 2020, porque você de 1% a cada dia não parou. É isso aí, assina embaixo. Dizem que o poder corrompe, mas não é o poder que corrompe. O que corrompe é a falta de integridade. E é você achar que tudo bem não ser íntegro, né? Porque quando eu tenho falta de integridade em alguma área, mas eu percebo aquilo, jogo luz sobre aquilo e falo, ainda não sou 100% íntegro nisso, mas estou trabalhando em mim. Estou construindo esse 1% por dia. Ainda vai lá. Agora, o problema é quando eu olho e falo, não sou íntegro nisso, também que se dane, está tudo bem. Não é porque você deu poder para a pessoa que ela se corrompeu, porque as pessoas dizem isso, dê poder e dê dinheiro às pessoas, elas vão se revelar. Não. O que acontece com essa pessoa que ela chega em Brasília e ela começa a pedir propina para todo mundo, né? O sistema corrompeu ela. Não, o sistema não corrompeu ela, né, Carol? Não. Ela já estava corrompida. Ela já tinha falta de integridade antes. A consciência espiritual dela, esse entendimento de como as coisas se conjecturam, ela estava frágil, estava fragilizada. Então, essa pessoa não consegue enxergar além da matéria, além do dinheiro, além do retorno e do ganho próprio. Ela não tem algo maior que isso. Então, quando isso acontece, sabe o que é a pior coisa de todas? É porque quem empreende, uma hora ganha dinheiro. Vai ganhar. Se persistir, uma hora dinheiro não vai mais ser problema. Uma hora essa questão vai estar resolvida. E aí, se ele for o cara do caminho fácil, vai ser rápido para ele ganhar dinheiro, não vai demorar. Porque sempre tem uma oportunidade para ele ganhar um dinheiro fácil, né? Isso. Só que o que ele vai fazer lá na frente, quando dinheiro não for mais um problema? Quando ele não estiver mais fazendo, empreendendo por dinheiro? Quando ele não estiver mais trabalhando por dinheiro? O que ele vai fazer? Se ele não tiver desenvolvido a visão, o brilho no olho, a paixão, a disciplina para seguir, para continuar enxergando e desbravando, ele vai perder o brilho da vida, perder a graça de viver. Vai acabar tudo. Porque a coisa mais fácil que tem na vida de conseguir é sucesso e dinheiro. Carol, não, você não está vivendo no meu sapato, não. Estou batalhando para conseguir isso, não consigo de jeito nenhum. Não estou conseguindo. Não, mas isso não é difícil de conseguir. Tem vários caminhos fáceis para conseguir. É fácil conseguir. Agora, quando você conseguir, você vai deitar sua cabeça no travesseiro, vai conversar com seu filho, vai ter coragem de contar para ele como você conseguiu? Você vai falar para os seus pais, vai contar para os seus pais como você conseguiu fazer aquilo? Se você faz uma coisa, toma uma decisão,
Um filtro bom é você olhar e pensar, eu vou ter orgulho de contar para o meu filho um dia que foi assim que eu construí o nosso patrimônio, foi assim que eu construí a nossa empresa, foi assim que eu liderei as pessoas, ou eu vou ter vergonha de fazer isso? Né? Empresas elevadas só existem com líderes elevados. Sim. Então começa comigo, hoje, com a minha escolha, com a minha decisão, com a sua escolha e decisão de falar, tá bom, eu vou estar acima da média. Eu não faço o que a lei pede, eu faço acima do que a lei pede. Eu não faço o que é esperado, eu faço acima do que é esperado. Porque isso é o meu padrão pessoal. E por ser o meu padrão pessoal, eu vivo isso dia após dia, eu começo a atrair pessoas que pensam dessa forma também, que concordam com isso também, e junto a gente começa a fazer um bem bolado, começa a inventar um negócio, e a gente pode ter um impacto no mundo. Um ponto importante que acontece quando a gente fala disso, Carol, é a pessoa imediatamente consegue pensar em exemplo de pessoas que não são assim, não são íntegras, não são honestas, não são elevadas, e estão se dando bem. Estão ganhando dinheiro, a empresa está bombando, está cheia de funcionários. Olha o histórico dessa empresa. Até hoje, deu tudo certo para eles. Será que vale a pena eu pegar esse caminho tortuoso, difícil, espinhoso, se esse cara está indo no caminho fácil e está ganhando muito mais? O que você diria para essa pessoa, Carol? Eu diria que é melhor ir longe do que ir rápido. É melhor ir longe, né, do que ir rápido. Às vezes você quer ir rápido pelo caminho fácil, mas aquilo é sustentável? Porque liderança tem que ser uma coisa sustentável. Liderança é uma coisa que você precisa de legitimidade. Ninguém lidera ninguém sem legitimidade. Se você não tiver legitimidade, o que eu chamo de legitimidade? É o outro te dar o poder de liderar sobre ele. Se você não construir essa legitimidade, você pode até ter poder, você pode até ter influência temporária, mas essa liderança sua não é duradoura. A liderança duradoura é aquela que é legítima. Eu sou e por isso as pessoas veem em mim e elas querem ser também. Essa é a mais difícil de construir, né? Eu sou, as pessoas veem isso e elas também querem ser assim, né? Elas não veem o que eu tenho, elas veem o que eu sou. E elas também não querem ter somente o que eu tenho, elas querem ser quem eu sou. Olha a responsabilidade desses líderes, dessa nova geração de empresas elevadas. Gente, o pepino é muito maior do que era no passado. É muito mais difícil, é muito mais complicado, é muito mais desafiador, mas é muito mais gratificante. Os líderes que vierem enfrentar os problemas do futuro com as ferramentas do passado não merecem ser líderes. Eles são inaptos para estar ali. Eles não estão preparados para lidar com aquilo. Então, o jeitinho, a facilidade, a maneira de se fazer negócios do passado é um paradigma que não se aplica mais. A cada dia que passa, vai ser menos eficiente. Talvez na sua cidade, no seu mercado, tem várias empresas se dando bem fazendo do jeito antigo, tá tudo bem. Cada dia que passa, vai ser mais difícil para eles terem sucesso. O tempo tá contra eles e o tempo tá a favor de quem entende esse novo paradigma. E de um jeito ou de outro, vai chegar uma hora que o jeitinho não funciona mais. E aí quem tiver um alicerce, uma reputação, uma equipe e ser reconhecido pelas pessoas por fazer as coisas do jeito certo, desse novo paradigma, essas pessoas vão ser apontadas e falado, você pode liderar a gente nesse novo desafio? E as pessoas vão contar com você. A grandeza da liderança transforma a empresa numa empresa que tem grandeza, né? A grandeza organizacional está relacionada com a grandeza da liderança. Quanto mais líderes legítimos, mais a gente tem uma empresa que tem práticas legítimas. E a tecnologia está contra. E é isso que o Pedro disse, é justificado pela tecnologia. A tecnologia traz transparência para o mundo, né? À medida em que a gente tem mais tecnologia, a gente tem menos coisas escondidas, mais coisas reveladas. Quanto mais coisas reveladas, menos a gente consegue se esconder nos bastidores. Mais a gente tem que se expor. A gente está sendo exposto o tempo inteiro. Se a gente está sendo exposto o tempo inteiro, mais evidente para as pessoas fica quem eu sou. Posso até fingir ser uma coisa que eu não sou. Mas já viu o Big Brother, como é que funciona? Tem câmera para todo lado. Primeiro dia a pessoa finge, segundo dia a pessoa faz de conta, terceiro dia ela começa a se revelar, porque ela não consegue se monitorar o tempo inteiro. E hoje, no mundo da tecnologia, uma hora você vai ser pego. Tem alguma câmera escondida que vai te pegar no flagra, porque você não vai conseguir se monitorar e se perceber o tempo inteiro.
Você vai deixar alguma pista de quem você é, algum rastro de quem você é. A liderança grande, a grandeza da liderança, ela deixa rastros, mas é rastros de coisas boas, rastros de legitimidade, rastros de grandeza e não rastros de destruição. Minha avó dizia, né, que quem é honesto não precisa ter boa memória. Porque as pessoas vão pegar, vão correr atrás, vai chegar lá a verdade. Eu não tenho medo, né? Se eu contar uma história hoje, tiver que contar daqui a 10 anos, vai ser a mesma história, não precisa se preocupar. Ah, não, pra Carol eu contei esse detalhe, pro outro eu não posso contar, porque não, né? Tá tudo bem. E esses rastros vão fazer com que as pessoas cheguem na gente e possam contar com a gente nesse novo paradigma. E a gente espera que com esse papo de hoje do Supercast, vocês tenham saído mais elevado, mais inspirado e mais animado para ser o líder que você nasceu para ser. Carol, você tem que deixar um último pensamento, últimas palavras. O que você quer que as pessoas saiam desse podcast pensando? Quero que você se lembre que você é um líder e que você nasceu para ser líder. Isso não é um privilégio de algumas pessoas, mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Você não precisa esperar ter um cargo de liderança para que você seja líder. Você precisa desenvolver a liderança a partir do momento que você é gente. Se você virou gente, você se viu humano, você se viu gente, você precisa aprender a liderar. E aprender a liderar não é só enxergar longe, não é só ser inteligente, é ter esse conjunto de coisas que a gente disse aqui e trabalhar por isso todos os dias. Trabalhar para construir isso em você todos os dias, porque a empresa engrandecida, ela é fruto de um dono de uma empresa engrandecida, um empresário engrandecido, sócios grandes que têm legitimidade e que têm esse caráter incrustado na empresa. E aí, quando isso acontece, as coisas dão certo. É só uma questão de tempo. As coisas se alinham, as coisas funcionam. Então, não tenha pressa. Porque quem sacrifica o longo prazo pelo curto prazo é o oportunista. Se você quer realmente crescer e construir um legado, o legado, para mim, ele é a partir do momento que você não precisa mais de dinheiro, dinheiro não é mais um problema, o que vai ter valido a pena todo o seu tempo investido, todo o seu esforço, toda a sua dedicação? O que vai dizer para você que você fez um bom uso da sua vida? É aquilo que você construiu ao longo do tempo. Então, se está demorando, se você está tendo dificuldade, se você está tropeçando, está tudo certo. É assim mesmo que se constrói uma coisa grande ao longo do tempo. Às vezes a gente fica com a visão embaçada, achando que porque tudo está acontecendo muito rápido no mundo, o sucesso tem que vir rápido demais. O sucesso, na verdade, ele é o caminho, ele não é o destino. É você ir aprendendo sobre você, aplicando o que você aprende, transformando quem passa à sua frente, quem está em volta de você, influenciando positivamente as pessoas com quem você trabalha, as pessoas que recebem o seu trabalho. E quando a receita é boa, o resultado final não tem como ser ruim. Então não estraga a receita, querendo pegar o caminho mais curto e pegar atalho. Esquece o atalho, porque o atalho parece muito maravilhoso, mas lá na frente o preço a pagar é enorme. E quando eu falo de atalho, eu não estou falando só de corrupção. Eu estou falando de todo tipo de atalho, que é querer pular etapas. O processo de liderança é um processo de amadurecimento. Ele exige que você passe passo a passo, sinta os desafios, experimente as dores e também os prazeres. Se prenda mais aos prazeres do que às dores e olha para onde você está indo com paixão. Porque quem tem paixão na vida não sacrifica o curto prazo pelo longo prazo. Quem sabe que está construindo de verdade, olha para frente, não para baixo. Muito bom, senhoras e senhores! E com essa pérola da Caroline Calassa de hoje, que o sucesso tem que ser a jornada e não somente o destino, a gente encerra o papo de hoje. Carol, muito obrigado por ter participado do Supercast de hoje. E sou o primeiro de muitos. A Carol, você deve estar acostumado já que a Carol participou de várias Magic Mornings comigo já. Toda vez que ela participa, o povo enlouquece, o povo quer mais. Acabou, não, fala mais, fica mais e tal e tal. Eu já tô pensando até pegar uns utensílios da casa da Carol sem ela saber, pra vender no Mercado Livre, que eu vou fazer uma grana. No Mercado Livre não, no Mercado Livre não. Não dá essa ideia, por favor. Você que tá ouvindo agora, e se você gostou desse papo, o meu convite pra você é compartilha com quem é importante pra você. As pessoas da sua equipe,
as pessoas da sua família, o seu sócio, quem sabe os clientes ou amigos que você gosta muito, que podem tirar valor desse papo que a gente bateu hoje sobre como é que você pode ser o líder que você nasceu para ser. Manda o link desse vídeo para eles, posta nos seus stories do Instagram, faz uma postagem naquele grupo do Facebook de empreendedores que você tá e compartilha, para ter certeza que as pessoas vão agradecer muito. Carol, muito obrigado. Muito obrigado para você que está participando aqui também. Esse foi o Supercast de hoje falando sobre liderança. Esse Supercast especializado em como aplicar diferenciação em todas as áreas da nossa vida e do nosso negócio. Eu vejo você no próximo episódio. Vai ser um prazer. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, Pedro. Obrigada, pessoal.